Então, vamos ver agora, vamos continuar com essa parte de efeitos para ver as outras opções, só que com objetos simples, né? É, já vimos aqui o painel de aparência. Vamos ver agora como trabalhar, né, com o restante dos efeitos, né, usando objetos simples, né? Vou criar de novo o meu quadrado aqui, ok? Para a gente ver os outros efeitos, né, que estão disponíveis aqui, ok? Nessa primeira lista aqui. O de 3D a gente já viu semana passada, se não me engano, né? Então vamos ver o que resta aqui, né? Alguns deles já vimos assim é, ao longo do nosso curso, mas vamos ir enfatizando naqueles que não vimos. Então, por exemplo, esse Convert to Shape. Aqui vocês podem converter. Então, vou criar aqui uma forma só para entender melhor esse efeito. Vou deixar aqui um círculo quadrado, ok? Então, nesse efeito aqui de Convert to Shape, vocês podem converter esse retângulo a uma elipse, né? Então, o que não faz muito sentido para, digamos, se você pensa em criar objeto, né? Não é para criar objeto, é para criar um efeito no objeto. Então, pensem que esse aqui é um efeito que vocês podem utilizar naquele painel de aparência, né? É claro que se você vai querer um círculo, você cria um círculo do início. Mas a gente está pensando em efeitos, ok? Que pode mudar a aparência do objeto. Então, aqui eu tenho esse retângulo que vai virar uma elipse. Observem que se eu quero um círculo, é claro que eu vou manter os mesmos valores para cada lado, mas eu posso mudar, né? Ter um valor diferenciado para cada lado, ok? Então, essa é uma opção aqui da elipse, né? Converter um retângulo em elipse. E temos o contrário, se eu tenho aqui um círculo, eu posso converter ele a um retângulo, né? Automaticamente, certo? Utilizando essa opção. Observem que aqui esse menu é igual para todos, né? Então vocês podem combinar aqui um retângulo com cantos arredondados ou simplesmente um retângulo, ok? Então, tanto faz se você entra com um ou com o outro, vocês vão ter as mesmas opções nesse efeito, ok? Então, é um efeito simples. Depois temos aqui Crop Max. Isso aqui, basicamente, o que que faz? Ele vai atribuir a sua página como se fossem as marcas de corte, né? Só que para aquele objeto que está selecionado. Observem que para cada lado aqui, para cada canto, cada vértice do meu retângulo, ele atribuiu, né, visualmente como se fossem as marcas de corte que ficam no registro de um arquivo quando você envia um arquivo para impressão. A gente vai ver isso especificamente no final, na última aula, quando ensine para vocês fechamento de arquivos para gráfica. Eu vou ensinar como especificar toda essa parte de marcas de registro e de recorte. Então, basicamente, esse efeito ele simula esse, esse efeito como se fossem marcas de corte do objeto. Observem que eu posso movimentar o objeto que as marcas de corte elas acompanham o meu objeto, ok? Então, vou deixar aqui sem efeito, né? Vou deixar aqui o painel de aparência aberto, porque fica mais fácil para a gente apagar e remover os efeitos. Então, vou abrir aqui. Então, aqui em distorção e transformação, a gente já viu dois deles, né? A gente já viu esse Pocket Unload e vimos o Twist. Agora, vamos ver o Free Distort, né? Distorção livre. Basicamente, isso aqui você tem manipulando cada um dos pontos. Ele tem digamos, uma coisa contra, é que você não tem um preview, né? Do que está acontecendo. E é difícil, às vezes, até com o mouse, conseguir pegar aqui esses pontinhos. Mas, basicamente, ele vai movimentar esses pontos, né? Vocês podem simular aqui como se fosse uma perspectiva do objeto, né?
e ele vai atribuir essa nova transformação àquele objeto. É claro que essa transformação é puramente aparente, é virtual, o objeto continua sendo o quadrado. Observem que esse efeito já aparece aqui, eu posso remover ele e deixar o meu objeto da forma original. Ok? Depois temos aqui esse rowing, né? Basicamente, o que ele tem várias opções. Você vê que ele lembra um pouco as primeiras ferramentas que a gente viu do defeitos na barra de ferramentas, né? Onde a gente manipulou as bordas, né? Aqui a gente tem duas opções. Se você quer que os pontos sejam bem suaves, né? Que o acabamento desse efeito ele seja mais suavizado, né? Vou deixar aqui para vocês verem. Então, vocês podem optar pela opção Smooth, né, para deixar mais suave, ou pela opção Corner, que ele deixa muito mais afiado esse acabamento, né, muito mais pontiagudo, né. E aí, em cima, vocês têm a intensidade, como o efeito vai se comportar, no tamanho, né, e aqui o nível de detalhes, né. É claro que enquanto mais você aumente, maior vai ficar o efeito. Esse aqui é um recurso interessante, sobretudo para aquele efeito de madeira, né? Você quer fazer uma coisa com um texto, com uma tipografia dentro, né? Para simular essa textura de madeira, eu acho que dá para utilizar. É claro que aqui está somente com preenchimento, mas depois você pode acrescentar outro tipo de efeitos na superfície do objeto para realmente simular uma superfície muito mais acabada enquanto a textura, ok? Então, esse é o efeito aqui do rolling. Eu vou entrar aqui para vocês verem agora. Estamos aqui agora com transformação. Basicamente, o efeito de transformação, ele vai incidir em quê? Na escala, na proporção do objeto, na rotação, aqueles recursos básicos e principais de transformação do objeto. Você transforma um objeto de posição, de tamanho, de rotação, e basicamente esse conjunto de configurações faz isso. Então, eu posso aumentar na horizontal, né? Diminuir, condensar, eu posso aumentar na vertical, ok? Ou diminuir, achatar, ok? Se eu deixar sempre, ele vai respeitar o meu objeto original, ok? Da mesma forma, eu posso deslocar o objeto na horizontal, fazer um deslocamento, ou para a esquerda ou para a direita, ok? Da mesma forma, no eixo Y, se eu quero movimentar para baixo ou para cima, né? Não tem mistério isso aqui. Depois tem a angulação, vocês podem brincar com angulação. Lembrando, esses efeitos, eles podem ser acrescentados àqueles mesmos efeitos que a gente fez no painel de aparência, né? Eu só estou vendo eles por separado, porque não dá para utilizar todos no primeiro exemplo, mas é a mesma aplicação, ok? Dá para entrar por aqui diretamente pelo menu principal ou dá para acrescentar eles pelo menu da aparência. Tudo bem? Então, basicamente, esse efeito é bem simples, né? Depois temos aqui o tweak, né? O tweak vai fazer o quê? Ele vai fazer como se fosse uma folha se movimentando, né? Pulando como se fosse uma folha, né? Ver essa relação de relativo e absoluto, né? O relativo você vê que é muito mais pronunciado, muito mais enfático. Então, a partir daqui, vocês podem ir fazendo essa, essa transformação, né? do, do objeto, ok? Depois temos aqui, eu não vou me deter muito nos detalhes, pessoal, desses efeitos, porque eu, digamos, só uma dica de para vocês, aí depois vocês podem com calma, né? Testar eles muito mais no detalhe, muito mais com mais calma, né? A minha missão aqui é só trilhar o caminho para vocês, mas depois vocês vão aprofundar isso
nos tutoriais e na própria aula que eu estou passando para vocês. Marlenson está perguntando se que o alinhamento da borda só aparece habilitado centralizado. Pode ser. Por exemplo, se for vou fazer aqui o seguinte, eu vou criar um círculo. Depende do objeto, Marlenson, né? Então, por exemplo, se eu tenho, vou colocar uma borda para os dois aqui, de 18. Né? E vou abrir aqui o painel de stroke para mostrar, para responder essa questão aqui para o Marlenson. Ok? Então, eu tenho dois objetos. Observem que, nos dois casos, eu tenho a possibilidade de mudar o alinhamento. Eu não sei qual objeto que você está trabalhando aí. Né? Seria bom, se você puder falar. Se for uma linha, né? Vamos supor, se eu faço uma linha que é só uma borda, né? Observa que para a linha eu não tenho como alinhar o stroke. A linha é só essa opção centralizada, né? Por quê? Porque a linha não tem corpo. Ela é uma borda em si mesma, né? Agora, para o objeto que tem um corpo preenchido e uma borda, aí se aparece para mim as três opções de alinhamento. Não sei se no teu caso é simplesmente é isso? Então, se eu tiro talvez o preenchimento aqui, né? Mesmo sem preenchimento, observa que eu consigo ter as opções, porque ele reconhece que esse objeto tem um corpo. Agora, para a linha, não tem como. Ah, era um texto, né? Então, beleza. Está explicado, então? Ok. Então, vamos continuar aqui. Vou centralizar o meu objeto. Mudar a visualização para vocês. E vamos continuar aqui com os efeitos de distorção. O twist já vimos, que é o redemoinho, e o zigue-zague, o próprio nome já diz o que vai acontecer, né? É um zigue-zague bem escalonado nas arestas, né? Vocês podem ir complicando né, o comportamento. Observe que é um resultado bem interessante. Imagina se tivéssemos feito isso com o nosso objeto inicial, né? Quantas possibilidades a gente não tem. Então, eu posso deixar ele suavizado, né, para arredondar. Olha como fica arredondado as pontas. Se eu opto pela opção corner, ele fica pontiagudo, né? Então, é um efeito bem rico, né? Muito legal, que dá para também aproveitar em várias coisas, ok? Aí temos, eu acho que já vimos todos aqui desse. Aqui no caminho, esse aqui é interessante, pessoal, porque essa opção de caminho, de efeitos, a gente também tem, só que não são efeitos, aqui é real. Então, aqui em Object, Path, você tem também essa questão de você acrescentar bordas, né? E outros caminhos ao seu objeto. No caso desse aqui, é um puro efeito. Então, eu tenho aqui também o caminho, eu posso acrescentar uma borda, vou colocar aqui de 1 centímetro, meio centímetro. Se eu clico em OK, observem que essa borda não existe, né? Essa borda é puramente virtual. Se eu faço isso por aqui, ó, vou colocar em aramado o meu objeto. Se eu faço pelo menu Object e pela opção Path, observe que o nome é o mesmo e o nome do comando é o mesmo. Só que aqui eu consigo realmente acrescentar bordas de uma maneira real, né, ao meu vetor. No outro caso, é só um efeito de aparência. É claro que eu posso expandir o efeito para ele virar isso aqui, né? Mas se vocês quiserem fazer realmente, né,
uma borda real vetorial, vocês vêm por aqui. Se vocês querem fazer só um efeito de aparência, vocês vão pelo menu de efeitos. Esse menu, essa borda aqui, pessoal, vocês podem ir acrescentando a cada momento, né, bordas ao seu objeto. Ó. Então, eu posso ir acrescentando bordas realmente, né? Observe que para cada um é um objeto, é um vetor, ok? Então, eu posso ter cores diferentes, posso criar efeitos diferentes aqui para cada, ok? Porque esse aqui sim é real, né? No anterior é puramente um efeito. Quem já trabalhou com Corel Draws, essa opção, por exemplo, no Corel, você com a ferramenta de borda, você pode criar simultaneamente várias bordas, né, utilizando a ferramenta. Aqui no Illustrator você tem que ir um de cada vez, ok? Mas isso para só a modo de curiosidade para quem já trabalhou com outros programas. Então aqui temos tanto o Offset Path, temos o Line Object. Observem que ele acrescentou aqui esse outline, né? Mas basicamente é um contorno que fica superposto ao próprio contorno, né? Então basicamente isso não, ele só teria, deixa eu colocar aqui uma borda e aplicar esse efeito para, né? Você vê que basicamente ele não oferece nenhum efeito além de criar esse outline aqui, mas não faz absolutamente nada, né? Aí depois temos o outline stroke, basicamente é o mesmo, só que para a borda, né? Eu confesso que muitos desses efeitos eu nunca uso, nem usei, mas eu tenho que mostrar para vocês que vocês têm que aprender, né? Aqui então tem o Pathfinder, basicamente para aplicar o Pathfinder você tem que ter mais de um objeto, né? No caso aqui ele está dando essa mensagem, né? Você deve aplicar isso a mais de um objeto, né? Então você tem que aplicar o efeito de Pathfinder. Vamos criar aqui para ver o que acontece. Vou deixar esse, vou duplicar e vou selecionar os dois para ver o que acontece aqui com o Pathfinder. Vou adicionar aqui. Vocês veem que ele não fez nada aqui. Deixa eu ver. Ele já fez a intercepção, né? Porque ele não aplica o efeito. Eu confesso que esse efeito do Pathfinder nunca usei aqui. Ele só aparece aqui, mas não faz absolutamente nada, né? Bom, não vou me deter com isso aqui, porque realmente não. Esse rasterizar, pessoal, é quando vocês querem converter, né, um objeto vetorial à imagem. Então, se eu quiser converter isso aqui a uma imagem de pixels, eu posso rasterizar esse vetor, né, fazer o contrário do Image3, né? Basicamente, o Image3 converte de mapa de bits a vetor. Aqui a gente tem a opção de converter esse vetor a um mapa de bits, ok? Então, aqui vocês escolhem qual o perfil de cor que vocês querem, CMYK, escala de cinza ou bitmap, escolhe esse bitmap, e vou deixar transparentes essas áreas aqui, né? Não vou adicionar nada aqui.
Então, vocês veem que ele cria, né? Vou converter a semente. Deixar bem suave, né? Então, você vê que já aparentemente não fez nada, mas ele fez uma rasterização do objeto. E agora eu tenho aqui, ele simula como se isso aqui fosse uma imagem pixelada, ok? Isso que faz o efeito de rasterizar. Depois temos os estilos, esses aqui são, digamos, os mais utilizados. O drop shadow, né? A partir daqui, pessoal, o computador começa a ficar bem lento, né? Todo efeito esse de sombra, né? Deixa o computador bem lento. Então, aqui vocês têm a tonalidade da sombra, né? O tom que vocês podem escolher. Aqui você tem um modo de mesclagem, né? Normalmente por padrão já vem o multiply, porque a sombra com o multiply ela se mistura com a cor que está no fundo do objeto que está colocado por trás daquele objeto, né? Então normalmente o multiply já vem por padrão porque ele faz essa mistura aqui, né? Se eu coloco outro objeto por trás aqui, com uma outra cor, né? Desses objetos aqui, ela se mistura com a sombra do objeto que está. Se eu deixo em normal, vocês vão ver que ela fica mais, né, desbotada, fica um cinza meio sujo. Agora, com multiply, não. Com multiply, ela se mistura muito bem. E é preta, né? A sombra sempre vai ser a cor da superfície onde ela está sendo projetada, só que escurecida. Então, se eu tenho um verde aqui no fundo, o ideal é que eu escolha um tom bem similar a esse verde, né? Só que bem. Para quê? Para quando a minha sombra se misturar, seja o mais real possível. Então, se eu colocar aqui 50%, observem que, como eu escolhi uma tonalidade verde, né? Ela vai se misturar muito melhor do que uma cor preta. Vou deixar ela menor. Esse blur aqui é o desfocado da sombra, tá? Vamos deixar aqui 75. Então, na medida que eu o blur, esse desfocado aumenta, ó, né? Sombra. E aqui você tem um deslocamento no eixo X, né? Ou no eixo Y. Eu tiro o blur, a sombra vai ser totalmente chapada, ela não vai ter a borda não vai ser suavizada, vai ficar tudo duro, né? Então eu posso ter aqui 0,8, né? Entendido? Então vamos continuar aqui. Dentro do efeitos de estilos, temos o fader. O que que faz o fader? É uma suavidade nos contornos, nas arestas do meu objeto. Na medida que eu vou aumentando isso aqui, esses contornos ficam mais suavizados, né? E dá esse efeito como se fosse uma vinheta se integrando ao fundo, ok? Então, esse é o efeito do fade, né? Dá essa suavidade. Da mesma forma, se eu coloco um objeto por trás, observem que a suavidade do objeto se integra à cor do fundo, né? Que esteja no momento, ok? Depois temos aqui o Inner Glow. O que é o Inner Glow? O Glow é basicamente aquela aura que você tem nos anjinhos, né? Aquele iluminado mais esfumaçado, assim. Esse é o Glow, né?
basicamente uma áurea de uma tonalidade bem difusa ao redor do objeto, ok? Então, só que aqui, no caso do Inner Glow, é para dentro. Vou escolher aqui a cor amarela, para contrastar com esse laranja. E aqui vocês veem que tem os modos de mesclagem. Eu vou deixar normal, vou habilitar o preview. Observem que na medida que eu aumento aqui, posso fazer do centro ou da aresta, né? Eu vou aumentar a intensidade e vou aumentar aqui o comportamento. Você vê que esse aqui demora bastante, né? O computador demora em processar o preview, né? Então eu tenho um objeto com corpo laranja e o glow está sendo aplicado das arestas até em direção ao centro, ok? Se eu faço o contrário, eu estou fazendo o glow do centro para fora, ok? Esse é o inner glow, ele fica dentro do próprio objeto. Tem o outro, que é o outer glow, que é o mesmo efeito, só que para fora, né? Ele fica para fora, vou aumentar aqui para 2, colocar aqui 100%. Então, você vê que eu tenho uma áurea ao redor do meu objeto, né? Se eu colocar 5 aqui, ele vai aumentar isso aqui. Vou mudar para verde, né? Deixar 0,5, certo? Então, dá para mudar aqui o modo de mesclagem, que vai influenciar diretamente na mistura do objeto com o fundo, ok? Depois temos cantos arredondados, né? Lembre que eu tenho o canto arredondado, que já vem por padrão aqui do objeto. Esse aqui é um arredondado real, né? Observem que ele é real. Agora, esse aqui do efeito aqui, ele é puramente virtual, né? Então, esse arredondado aqui, ele não existe na vida real, ele é puramente um efeito. Se eu clico aqui no aramado, ele continua sendo um quadrado normal, ok? Então, vou apagar esse aqui. E para ver aqui o último, que esse aqui é muito usado, o Scribe, ele é bem legal, né? Então, é quando você faz, você simula aquele traçado GIS, né? Ou como se fosse uma canetinha, né? Uma caneta, desenho de uma caneta rabiscando, né? Basicamente, esse efeito aqui. E vocês podem, tem vários presets já prontos aqui, vocês podem ir testando aqui, esses que já vêm predeterminados, né? Uns são mais densos, outros menos, né? Então, você pode ir testando aqui. Para cada um deles, já as configurações vêm automaticamente já prontas. Aí você pode manipular o espaçamento, a espessura, né? Que basicamente é isso que o Scribble faz. Ele modifica o comportamento das linhas, né? E aí você pode mudar a angulação, né? A quantidade de superposições, né? Dos traçados, as variações. Se você quer uma coisa mais aleatória, menos aleatória, né? Aqui embaixo vocês têm a espessura do traço, né? Mais fino, mais grosso. É só colocar aqui o cursor e mexendo nas valores aqui. Aqui a curvatura do traçado, né? E aqui as variações, né? Aqui tem o espaçamento, ok? Isso aqui é muito utilizado, sobretudo em tipografia, né? Vocês podem ter, vou deixar esse objeto aqui, vamos fazer isso aqui com um objeto, né? Tipográfico. Porque eu quero simular como se fosse o texto num quadro de uma sala de aula, né? Então, vou colocar isso aqui.
escolher uma fonte mais encorpada, né? Porque eu já tenho que pensar, se eu vou aplicar esse efeito Scribble no texto, não pode ser um texto fino, porque, digamos, a margem de visualização do efeito vai ser muito pouca. Então, eu tenho que escolher uma tipografia bem encorpada, uma bold, uma black, extra black, para que esse efeito consiga ser visualizado muito melhor. Eu vou escolher aqui empate, que ela é bem encorpada. Vou deixar ela branco e vou colocar um fundo verde escuro para simular como se fosse o quadro da. Então, eu escolhi aqui a minha tipografia e vou lá em efeitos, Scribe, né? Observem que eu já tenho aqui, vou aumentar aqui o zoom para todo mundo conseguir acompanhar aqui. Vou entrar aqui em Scribe e já vem, ó, eu poderia ir testando essas que já vem predeterminadas para ver qual que mais se assemelha. E a partir daqui eu posso modificar a espessura, tá vendo? Aqui está muito grosso o traço, eu posso deixar menos, né? Então, a partir daí vocês podem ir testando. Pode parecer também aquele texto bordado, né? Vamos supor que vocês querem fazer um efeito de um texto bordado num tecido, né? Dá para utilizar esse recurso, né? Porque eu posso acrescentar aqui uma borda, né? Vou acrescentar aqui uma borda aqui no painel de aparências. Observem como a borda também ela assume esse efeito do, né? Então, para diminuir um pouquinho aqui. Então, é um efeito interessante que vocês podem brincar não só com objetos, mas também com o texto, né? Então, eu posso simular aqui como se fosse um bordado. É claro que eu estou fazendo uma coisa rápida aqui, bem tosca, né? Mas isso aqui, se trabalhado com paciência, né? Com calma, dá para né? Dá para duplicar os objetos e trabalhar com mais calma, certo? Então, esse Scribble aí funciona tanto para objetos como para texto também, né? Então, vamos lá, que já estamos terminando aqui. Então, pessoal, basicamente, vamos ver, esses filtros que estão aqui, eles são, digamos, aqueles, não sei se vocês já ouviram falar de imagens fractais, né? Os fractais, que basicamente são algoritmos matemáticos inspirados na natureza e que são feitos por programação, né? São efeitos que já vêm prontos dentro do programa, é só ir selecionando, né? Aqui vocês têm a lista, né, desse primeiro grupo. É só ir selecionando aqui e clicando no preview, né? Isso também estava em outros programas programas de computação gráfica já usavam esse recurso. Então vocês vão clicando aqui e vocês vão vendo, né, as distintas. Você vê que demora o processamento, porque aqui isso aqui são códigos matemáticos, né, que digamos são traduzidos em imagem. Então, isso aqui ele é um conjunto de efeitos que ele vai processando e pode ser que o seu computador, em algum momento, dê uma travadinha, né? Porque são efeitos que exigem mais do, do seu computador. Então, vocês podem ir depois testando esses aí. Eu vou clicar aqui, tá vendo? Tem esse alfa 1, então, é aquela mesma lista que aparece lá, né? Essa lista que está aqui,
é a mesma lista que aparece aqui na sequência, né? Ok? E tem esse efeito aqui, que são aqueles que a gente já viu com texto, mas que dá para fazer com objetos também, né? Aquele guard que a gente viu com texto, dá para fazer aqui, né? São os mesmos que aparecem, só que de maneira virtual. Aí vocês vão clicando, arco para cima, arco para baixo, né? Aqueles efeitos que a gente já viu com texto são aplicáveis também aqui a objetos, né? É claro que são efeitos puramente virtuais, mas se depois você expande a aparência do objeto, vocês conseguem aproveitar, ok? Então, não vou me deter isso aqui, porque isso aqui vocês conhecem, é só escolher o efeito e mudar as opções aqui das configurações, certo? Tudo bem até aí? Então, os efeitos que constam aqui, pessoal, do Photoshop, eu realmente não vou me deter neles agora, porque a gente vai ver eles no Photoshop. Então, basicamente, eu vou passar rapidamente só pelo grupo do efeito de galeria, só para vocês entenderem. Mas isso aqui a gente não vai se deter agora, porque, digamos, não é o perfil do programa trabalhar com imagem nesse sentido. Mas como já na lista, eu só vou mostrar rapidamente, né, para usar como referência, ter ela rapidamente, ok? Então, com a imagem selecionada, aqui temos esse galeria de efeitos, né? Vou mostrar essa aqui que, digamos, agrupa a maioria de todos os outros efeitos que estão aí e vocês vão rapidamente entender o que consiste. Esse painel que está aqui é exatamente igual. Então, você tem agrupado os efeitos por categoria, ok? No primeiro grupo tem os efeitos artísticos. É só ir clicando neles que automaticamente a imagem já visualiza para vocês o efeito. E aqui do lado direito vocês têm os parâmetros para modificar a configuração. Então, por exemplo, isso aqui, você vê que na lista já tem todos os efeitos que estão na galeria. Todos, né? E aí ele reconhece qual que você está selecionando, né? A partir de aí você modifica, né? Os parâmetros do pincel, da espessura, o contraste, né? Então, esse aqui é só ir manipulando, testando. Alguns funcionam melhor, dependendo da imagem, outros menos. Para cada imagem, para cada tipo de ilustração, ele pode mudar o efeito, né? Então, basicamente, esses efeitos vão simular o que seria, os que seriam as técnicas tradicionais de pintura, então, aquarela, lápis, tinta, carvão, tudo que o tradicional, do ponto de vista de técnica de representação, foram traduzidas nesse conjunto de galeria de efeitos aqui. Então, é só ir clicando aqui, ó, e vocês vão vendo, ó, a transformação pontilhado, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui para que fique mais fácil de ver o efeito, né? Então, por exemplo, eu posso aumentar aqui a quantidade de pontos, né? Do meu desenho, a iluminação. Aí vocês já vão alterando cada um dos parâmetros, né? Aqui, por exemplo, eu posso trabalhar esse afresco aqui, eu posso mudar a tonalidade, né? Então essa tonalidade ela vai se misturar com as áreas da minha imagem, né? E vai criar esses efeitos, ok? Então vocês vão testando aqui, por exemplo, esse aqui de pincel,
né? Espátula, plástico, né? Efeito de cartaz, pastel, né? Então aqui eu posso diminuir a escala, vou aumentar esse efeito aqui, o relevo, né? Se eu quero mais ou menos relevo, é como se estivesse simulando o tecido de uma tela de pintura, né? Temos aqui o suavizado, esponja, né? Aí vocês vão testando esses efeitos todos, né? Aquarela, isso na primeira pasta. Depois temos a segunda, que são os pincéis de bordas, né? Então aí vocês vão ter também outros efeitos interessantes, né? Dá para brincar aqui dentro do próprio Illustrator, ok? Temos esse de distorção, onde você tem esse difuso aqui. O pessoal utiliza muito isso aqui para deixar, né, fazer como se fossem fotos antigas, né, meio lavadas. Aí vocês podem modificar esse glow aqui que aparece, deixar a foto meio nostálgica, né? Efeito de vidro, né? Como se a imagem tivesse por trás de um vidro, ok? Temos os esboços, esse aqui é tudo preto e branco, né? Então você vê que é bem simples. É só ir escolhendo aqui e modificando os parâmetros, ok? Temos o estilizado, que é esse meio negativo. E por último, o grupo das texturas, né? O craquelado, que é esse aqui, que como se fosse aquela superfície meio velha, né? De plástico, metal já maltratado. Temos essa areia, mosaico, né? Tem vários efeitos de mosaico aqui. Esse aqui é muito utilizado para, né, fazer esse efeito meio pixelado, quando se trabalha com imagem digital, né? Layout para esse mundo tecnológico. Tem esse mosaico, né? É claro que eu posso diminuir aqui o tamanho da célula para deixar mais visível, né, o objeto, ok? Então diminuo a borda aqui e o tamanho da célula. Né? Esse aqui é bem legal também. Então, basicamente, essa é a galeria de efeitos do Photoshop que está dentro do próprio Illustrator. Tudo bem? E por último, pessoal, para fecharmos essa aula de hoje, vamos ver o painel de estilos gráficos, que basicamente são efeitos que já foram, digamos, trabalhados, né, vários conjuntos de efeitos já trabalhados e que viraram um estilo gráfico, né, já salvo num painel, numa biblioteca. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, porque a galeria é bem extensa, e depois vamos ver como que a gente pode criar o nosso próprio estilo gráfico dentro do Illustrator. Então, vamos abrir aqui o painel de estilos gráficos. Vamos aqui em Windows, Graphic Styles. Observem que aqui, quando a gente chega aqui nessa biblioteca, né, a gente pode escolher aqui o primeiro, o 3D, né? Ele vai abrir esse painel aqui. Vou maximizar aqui para vocês, para poder visualizar melhor. Então, tem um painel de estilos gráficos 3D. Observem que já vem com eles pré-determinados, né? Vou deixar aqui, a gente pode visualizar aqui por lista, né? Ou por miniaturas, né? Eu vou deixar aqui na miniatura, que eu acho que fica mais fácil. Então, para isso, a gente escolhe um objeto qualquer. Vamos
nosso quadradinho, ok? E vamos ir aplicando aqui alguns desses efeitos para ver o que acontece. Então, aqui é só ir clicando neles. Em alguns casos, pode ser que demore o processamento, né? Mas é só ir escolhendo aqui o conjunto de efeitos que foram feitos no painel de aparência. Eu vou abrir aqui a aparência. Caiu a conexão aqui, só voltar. Então, basicamente, observem que o que a gente faz? Quando a gente manipula um objeto, desde o painel de aparência, a partir daí é só arrastar o objeto que você tem aqui para dentro da biblioteca de estilos gráficos, que o Illustrator já vai criar o seu próprio estilo, e você pode deixar ele salvo aqui, para não ter que toda vez ir configurando o seu objeto. Basicamente é o mesmo princípio que a gente aprendeu quando criamos estilos de símbolo. Lembra dos símbolos? Nós criamos um símbolo nosso, exclusivo, pessoal, autoral, e depois arrastamos para dentro do painel de símbolos e criamos um novo símbolo que fica armazenado na biblioteca do programa. A mesma coisa acontece com os estilos gráficos, né? Então, na medida que vocês vão trabalhando aqui com esses predeterminados, né? É a mesma coisa que a gente criar um do zero, né? E arrastar para cá e criar o nosso, tá? Vamos fazer isso no final, mas agora vamos ir vendo essa biblioteca aqui. Vamos ir de cima para baixo. Observem que vocês podem criar botões aqui, né? Tem uns que aparecem mais, outros menos, né? Então, tem muitos que já vêm prontos, bem interessantes, que dá para aproveitar, outros nem tanto, né? E vocês também podem, digamos, aplicar um estilo desses aqui e depois manipular eles, porque vocês já conhecem um procedimento aqui dentro do painel de aparências, ok? Então, vocês podem também se aproveitar disso para utilizar efeitos que já vêm prontos e a partir desses efeitos, né, manipulando eles, vocês podem criar seus próprios efeitos, ok? Vamos botar a voz aqui, só para ver como é que fica, né? E observem que está tudo armazenado aqui dentro do painel de aparência. Vocês veem que tem uns que demora bastante o processamento, né? Porque ele tem que fazer uma renderização do efeito. Muitas vezes são muitos recursos aplicados num objeto só. Observem que na medida que ele vai processando, vai mostrando os efeitos, né, que foram atribuídos. Ok? Então vocês podem ir testando aí. Ok? Vou abrir outra galeria aqui, tem muitas opções. Não vamos ver tudo, porque senão a gente não acaba nunca, né? Mas aí depois vocês podem ir fuçando aí, testando. Por exemplo, tem botões para quem trabalha com web, né? Para fazer botões de interface. Tem estilos de iluminação, né? Então eu posso
eu posso ter aqui esse metal, né? Eu posso ter o bronze, o prata, o dourado. Vocês vão testando aqui vários efeitos. São efeitos metálicos, tem de neon, né? Eu posso ter aqui um efeito neon. Eu estou aplicando isso eu estou aplicando isso aqui num objeto simples, mas você pode fazer isso aqui também com texto, tá? A gente está vendo aqui com um objeto simples só para mostrar. Observem que eu posso aqui aumentar, manipular cada um dessas bordas do neon, ó. Deixar todos com 12 aqui para ver o que acontece aqui. Estou aumentando aqui para... Né? Então, vocês podem manipular os próprios efeitos que já vêm dentro do programa. Né? Tem vários describe aqui, ó. Que muitas vezes a gente não tem que quebrar a cabeça com coisas novas, né? Você pode aproveitar coisas que já vêm predeterminadas e a partir disso aí criar seu próprio efeito, ok? Então tem texturas, deixa eu abrir aqui as texturas, né? Então tijolo, tem madeira, tem vários, né? Ó, ok? Então, por exemplo, aqui eu posso entrar aqui no efeito que eles fizeram, ó, utilizaram um efeito de textura, eu posso aumentar aqui o tamanho do relevo, que ele vai atualizar isso aqui, né? Então você vê que é muito simples, muito fácil, né? Ó, ok? Agora, para criar o nosso, já vimos praticamente todos aqui, né? Tem efeitos de tipografia, né? Então, vamos fazer isso aqui com tipografia, o que acontece, né? Vou colocar aqui uma palavra, vou colocar uma cor aqui qualquer, e vou clicando aqui nos efeitos, ó. Você vê que às vezes são aquelas brincadeiras meio tosquinhas, né? Que você vê no Word, nesses programas do Office, né? Coisas que já vêm prontas. Mas se vocês têm habilidade, depois que você aplica o efeito, vocês podem manipular isso pelo painel de aparência, eu acho que para conseguir resultados melhores, né? Aqui está processando esse efeito que eu apliquei, vamos ver o que acontece, né? Então, muitas vezes, são efeitos meio toscos, né? Mas que já podem ajudar, ok? Então, pessoal, já que já criamos o nosso objeto, agora vamos salvar ele como um novo estilo gráfico dentro da biblioteca do Illustrator, ok? Então, para isso, vamos entrar aqui no painel de estilos gráficos, né? Observem que com ele aberto aqui, é só selecionar o nosso objeto, arrastar para dentro do painel e observem que já tem aqui, eu salvei, já tinha salvo aqui, salvei novamente, já salvamos o nosso estilo, podemos apagar esse objeto e agora vamos criar um novo objeto para aplicar esse estilo que foi criado para ver se funciona corretamente. Então é só selecionar o objeto e clicar em cima do estilo. Observem que ele já assumiu todas as configurações que a gente tinha aqui no painel de aparência, já aparecem nesse novo objeto, ok? Então é uma maneira fácil da gente trabalhar com estilo e vocês conseguirem criar seu próprio acervo dentro
do Illustrator para poder utilizar em projetos futuros.